Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Voltei e ainda estou aqui na festa de aniversário do seu alfabeto. Eu e as vogais estamos aproveitando à vontade tudo que tem aqui nessa festa. E eu estava aqui olhando toda a ornamentação da festa, tudo que estava acontecendo nessa linda festa e fiquei pensando, meu aniversário está próximo. E eu resolvi escrever logo a minha lista de convidados. Só que assim como a esposa do seu alfabeto, eu fiquei pensando em quem convidar, porque eu tenho muitas amigas. E quem eu iria convidar dentre tantas amigas? Aí eu pensei, eu irei convidar apenas as minhas amigas cujos nomes comecem com vogais. Isso mesmo, porque nós vimos que em todas as palavras existem vogais, até nos nossos nomes. Os nossos nomes também têm vogais. Estão vendo? As vogais existem até nos nossos nomes. Então eu pensei, tem vogais em todos os nomes, nos nossos também, nos meus, nos seus e nos das minhas amigas. Mas não são todos esses nomes que iniciam, que tem a mesma letra, uma vogal. Então, eu escolhi e chamei, coloquei na minha lista de convidados apenas os nomes das minhas amigas que começam com vogais. E aí, querem dar uma olhadinha como ficou a minha lista de convidados com os nomes das minhas colegas que começam com vogais? Vamos à minha lista. Vou mostrar todas as pessoas que serão convidadas a vocês. E prestem atenção nos nomes delas, tá ok? Vamos lá? Olha aqui. Essa é a minha lista com os meus convidados. Olha aqui. Lista de convidados. Eu escrevi o nome de uma colega que começa com a vogal A. Outra que começa com a vogal E, uma com a vogal I, outra com a vogal O e a outra com a vogal U. Apenas 5 coleguinhas para não aglomerar e não ter problemas, não é? Que temos que seguir os protocolos sanitários por conta da Covid. E todas deverão também vir usando máscara, porque nós temos que seguir todos os protocolos. Vou ler para vocês quais os nomes das minhas colegas que irão para a minha festa de aniversário. Com a vogal A, eu coloquei na lista a minha coleguinha que se chama Alice. Alice. Com a vogal E, eu coloquei... Nossa, como eu estou, hein? Eu coloquei o meu nome. Eu já sou aniversariante. Como é que eu vou colocar o meu nome como convidada? Mas não tem problema. O meu nome é Edilane. E Edilane também começa com a vogal E. Então vamos lá. Edilane. Estão vendo? O meu nome é Edilane e começa com a vogal E. Depois eu troco, não é? Porque eu tenho que colocar outra pessoa que comece com a vogal E como convidada. Vamos agora à vogal I. Com a vogal I, eu coloquei a minha coleguinha Iara. Isso mesmo. Iara começa com a vogal I. E ela não pode faltar na minha festa de aniversário. Vamos agora à vogal O. O. Com a vogal O, eu vou convidar a minha colega Olivia. Olivia. Olivia começa com a vogal O. E por último, a vogal U. Eu convidarei a minha colega
Úrsula. Úrsula. Porque Úrsula começa com a vogal O. E estão vendo? Nos nomes das pessoas, nos nossos nomes, nos nomes dos nossos amigos, também existem vogais. Vocês estão vendo aqui as vogais dos nossos nomes. E tem mais uma coisa. Esses nomes começam todos com vogais. A primeira letrinha é uma vogal. Mas vocês viram que tem outras vogais nesses nomes? Essas vogais são demais. Vamos ver também as outras vogais. Na palavrinha Alice, no nome da minha amiga Alice, nós temos também, começa com A, mas nós temos também a vogal I e E. No meu nome, nós começa com a vogal E, mas nós temos também I, A e outro E aqui no final. Na palavra Iara, no nome da minha amiga que começa com I, nós temos o I, que é a letra inicial, e também nós temos A, uau, duas vezes. Na outra colega, que começa com O, Olivia, nós temos o O inicial, e nós temos também a vogal I e a vogal A, Olivia. E na palavrinha, no nome Úrsula, que começa com a vogal U. Olha aqui, a letra inicial é a vogal U, mas nós temos também a vogal A, U duas vezes no início e aqui, ó, que é a vogal A. Então, essas vogais são demais. Elas estão no nosso nome. No início, podem estar no início, no meio e no fim. Estão vendo como elas são legais? Agora vejam aí, prestem atenção no vídeo e vejam outros nomes de amigos nossos que começam também com vogais, porque as vogais também estão no nome da gente. Vejam aí o vídeo. Pra Eduardo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. I de Ivo e de Iracema. E de Iracema junto com Ivo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de Odair, O de Olivia. O de Olivia olhando pro Odair. Ao lado de Úrsula. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A de André, A de Alberto. A de Alberto ao lado de André. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de Eduardo, E de E de Emília de frente pra Eduardo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. I de Ivo e de Iracema. E de Iracema junto com Ivo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de Odair, O de Olivia. O de Olivia olhando pro Odair. O de Ulisses, o de Ulisses ao lado de Úrsula. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
crianças viram o vídeo, viram outros nomes de outros coleguinhas, de outras pessoas que também se iniciam com a vogal, com as vogais, com a vogal A, com a vogal E, com a vogal I, com a vogal O e com a vogal U. Vocês viram aí? Muito legal, né? Agora nós vamos à nossa atividade do dia. A festa do seu alfabeto ainda não terminou, mas nós vamos dar uma paradinha para a nossa atividade. Olha a hora da atividade do dia. Olha só. Como atividade, você vai pegar. Se a tia enviou para você uma fichinha com o seu nome, você vai pegar essa fichinha, vai olhar, vai ver quais as vogais que tem aí no seu nome, porque as vogais tem no nosso nome. Então, você vai olhar quais vogais tem no seu nome na fichinha que a tia enviou. Ah, a tia não enviou a fichinha? Não tem problema. Pede para o adulto escrever seu nome e dá uma olhadinha para ver se nele tem as vogais. E melhor ainda, se você já souber fazer o seu nome, faz o seu nome. Você escreve o seu nome no papel e diz quais são as vogais, gravando um vídeo. Isso mesmo, se for na fichinha, se for o seu nome escrito no caderno, você vai gravar um vídeo mostrando as vogais que tem no seu nome e enviar para o grupo da sua turminha, tá ok? E outra coisa, se você fosse para a festa de aniversário e fosse pedido no convite que você levasse um presente que começasse com a primeira letra do seu nome, que presente você levaria? Pode ser um nome começado com vogal e pode não ser, é a letra do seu nome. Pode ser uma consoante, porque no nosso nome a letra inicial pode ser uma vogal, mas também pode ser uma consoante que faz parte aí do nosso alfabeto. Você vai dizer o presente de acordo com a primeira letrinha do seu nome. Grava um videozinho também dizendo para a sua professora qual presente você levaria para a festa de aniversário, que o nome desse presente inicia com a letra inicial do seu nome. Grava os vídeos, faz as duas atividades e envia, que a tia está esperando. E amanhã eu volto. Por hoje a gente para aqui, mas amanhã eu volto contando mais coisas do que está acontecendo na festa de aniversário do seu alfabeto. E não esqueça, hein? Se for sair de casa, use máscara. E não esqueça de usar também o álcool em gel para lavar suas mãozinhas. Porque quando você for convidado para alguma festa de aniversário, você vai estar bem, saudável, estar com saúde. Até amanhã! Olá! Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. A nossa aulinha de hoje será direcionada para a turminha do 3º ano da Rede Municipal de Ensino. Meu nome é Márcia e quero contar com a participação de vocês na nossa aula, tá certo? Vamos lá? Construção de fatos fundamentais na adição e subtração. Vamos aprender? Adição. O sinal da adição é mais, como vocês chamam, mais, não é? Aí eu coloquei um probleminha para a gente resolver. 4 pirulitos mais 3 pirulitos dá igual a 7 pirulitos. Mas como é que vai ficar na continha realmente? 4 mais 3 é igual a 7. Vamos ver outro? Outro probleminha. 6 sorvetes mais 4 sorvetes dá igual a 10 sorvetes. E na continha, como vai ficar? 6 mais 4 é igual a 10. A subtração, que é o sinal, como vocês falam, a continha de menos, não é? Eu tenho aí, ó, 10 frutas menos
6 frutas. Eu fiquei com quanto? Com 4 frutas. E na continha, tia Márcia, como é que fica? 10 menos 6 é igual a 4. Vamos para outro exemplo. Eu tenho 9 borboletas menos 3 borboletas. Eu fiquei com 6 borboletas. 9 menos 3 é igual a 6. E a multiplicação? Vocês já aprenderam adição e subtração. Agora a gente vai aprender multiplicação. Porque na multiplicação, vocês podem também resolver usando a adição, tá certo? Vamos aprender? Aí eu tenho 4 vasos, cada vaso com 3 flores. Se eu for resolver na multiplicação, eu vou colocar 3 vezes 4, que vai dar igual a 12. Mas se eu for resolver na adição, eu vou somar, ó, 3 flores, mais 3 flores, mais 3 flores, mais 3 flores. Vai dar igual a 12. Vai dar o mesmo resultado. E se eu colocar na multiplicação 4 vezes 3, será que vai dar 12 também? Vai sim. Por quê? Porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto, que o produto é o resultado, o numeral 12. Outro exemplo para vocês. Olha aí, 2 vezes 4, que são 4 bolos, deu igual a 8. E 4 vezes 2 também deu igual a 8. Prestaram atenção que não alterou o produto, o resultado deu igual. Nós agora vamos aprender adição, subtração e multiplicação, usando o que a gente tem em casa, o que a gente pode usar no nosso dia a dia. Você pode resolver utilizando palitos de fósforo, o seu lápis que você tem em casa, lápis de cor. Mas agora a gente vai aprender usando essas bolinhas aí, que ele chama de fio de contas, para encontrar o resultado. Vamos ver esse probleminha aí, vamos resolver? Uma turma do 3º ano, existem 13 meninas e 18 meninos. Quantos alunos tem nessa turma? Olha aí, você deverá utilizar o fio de contas para encontrar o resultado. Primeiro eu marquei, ó, 13, que é a quantidade de meninas, e 18, que é a quantidade de meninos. Se eu for contar no fio de cordas, eu vou obter o meu resultado, mas também eu posso armar a minha continha e resolver mentalmente. 13 mais 18 vai dar igual a 31. Mas você também pode contar lá no fio de cordas, ó. Em cima eu tenho 13 e logo abaixo eu marquei 18. Se você contar, nós vamos ter 31. A gente também pode usar a adição, a subtração e a multiplicação também com jogos. Esse aí é um jogo que esse menino estava fazendo. O nome dele é Cauã. Ele estava jogando e o nome dos integrantes das duplas são Heitor e Diego. Número de pedrinhas do primeiro jogador. O primeiro jogador, ele tinha 9 pedrinhas. O segundo jogador, ele tinha 4 pedrinhas. Total de pedrinhas que ficaram fora da caixa. Um exemplo. Diego, ele tinha 9 pedrinhas e deu 4 pedrinhas a Heitor. Com quantas pedrinhas Diego ficou? Olha aí, vamos contar ali, ó. 9 menos 4 deu igual a 5. Sobraram quantas pedrinhas? 5. Olha como ele resolveu de forma diferente. Ele resolveu a subtração utilizando pedrinhas. Você também pode resolver em casa utilizando pedrinhas.
Vamos agora para a multiplicação. Quantas cerejas seriam necessárias para 8 fatias de bolo iguais a esta? Como é que você pode encontrar o resultado? Você pode encontrar o resultado através da adição e também da multiplicação. Se eu for resolver através da adição, como é que eu vou colocar? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar igual a 16. E se eu for resolver com a multiplicação, eu vou resolver 8 vezes 2 deu igual a 16. E se eu colocar 2 vezes 8, será que também vai dar 16? Vai sim. Se 8 vezes 2 é 16, 2 vezes 8 também é 16. Agora é com você. Quem consegue calcular mentalmente? Se você consegue, descubra o resultado dessas operações rapidamente. Mas se você não consegue, você pode utilizar pedrinhas, como eu já falei, giz de cera, hidrocor, os seus lápis que você tem em casa, palitos de fósforo. O nosso desafio será esse aí. Vocês vão resolver essas continhas e vai anotar o resultado no seu caderno e vai mandar para o seu professor ou para a sua professora. 10 mais 10, 10 menos 6, 2 mais 5, 7 mais 6 e 8 menos 4. Mas será que quem só vai mandar para a gente é quem está nos assistindo pelo canal 51 no Facebook? Não. Você também que está aí ligadinho na Rádio Goiânia FM, também vai mandar a resposta da sua atividade para o seu professor, tá certo? A nossa aulinha já está acabando por hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E se cuidem na hora de sair de casa. Não esquecer de usar a máscara, de levar o álcool em gel e respeitar o distanciamento social, tá certo? Tia Márcia já está com saudade de vocês, mas eu vou enviar um abraço virtual bem apertado para vocês. E até a próxima aula. Tchau, meus amores. Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Renato. Eu sou professor da rede municipal aqui do município de Goiânia. Dou aula na escola Lourenço de Albuquerque Gadelha, no distrito de Carne de Vaca. E a aula de hoje é específica da componente curricular matemática e é destinada às turmas de 8º ano. O objeto de conhecimento de nossa aula são os gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e os seus elementos constitutivos e a adequação para determinado conjunto de dados. O conteúdo trabalhado nessa aula será a construção dos gráficos, avaliando a adequação de cada tipo de gráfico ao conjunto de dados de uma pesquisa trabalhada, e o objetivo de nossa aula será avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Mas antes da gente falar propriamente dos tipos de gráficos e tudo mais, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que são gráficos, né? Os gráficos, ele é um tipo de representação, no caso é uma representação visual, que é basicamente utilizada para exibir os dados de uma pesquisa, os dados de alguma coisa que eu estou fazendo. Pode ser uma informação ou pode ser simplesmente valores numéricos. E esses dados, eles vão servir para quê? Eles servem para demonstrar padrões, para demonstrar tendências. De repente eu quero saber se os meus dados estão aumentando, se estão diminuindo, se estão oscilando, né? Comparar também serve para comparar informações qualitativas e quantitativas. Quando eu falo informações qualitativas, eu estou falando de informações que não têm dados numéricos. Informações quantitativas são informações com dados numéricos, tá? Quais são os elementos que um gráfico tem? O que basicamente tem em um gráfico? O que deve ter? Primeira coisa, um gráfico bem organizado, ele tem que ter um título. Para que serve o título? O título, ele diz basicamente
de que o meu gráfico está falando, né? Ele diz qual é a informação que será apresentada. Então o gráfico ele precisa ter um título. Aqui nesse gráfico aqui ao lado, vocês veem que tem um título, né, que é a proporção de pessoas que utilizam as fontes de informações sobre acontecimentos políticos por anos de estudo. Aí está aí 1996. Outra coisa que todo gráfico deve ter é a fonte, principalmente os gráficos estatísticos. A fonte, ela vai dizer de onde as informações foram retiradas, né? De onde eu tirei essas informações para construir esse gráfico. E é importante que tenha informação, a fonte, né? Porque com a fonte a gente vê a veracidade dos dados, né? Do mesmo jeito que existem fake news com páginas de notícias, também podem ter fake news com gráficos, né? Então a fonte ela é importante, certo? Você vê aí nessa figura que tem uma fonte, é o IBGE. Os dados, os gráficos também apresentam números, né? E os números eles servem para quê? Eles são essenciais para a gente comparar as informações dadas, né? Com os números a gente vai dizer o que aconteceu em tal ponto do gráfico, qual a diferença de um valor para outro. E um outro ponto também que muitos gráficos apresentam são as legendas, certo? Grande parte desses gráficos apresentam legendas. E elas auxiliam na leitura das informações apresentadas. Juntamente com a legenda, gente, vem as cores, certo? As cores elas vão diferenciar as informações. Você vê aí nesse gráfico que tem as barras bem coloridas, né? Cada cor representa algo. Aí tem aqui do lado a legenda dizendo o que significa cada cor. Então, acompanhado da legenda vem também as cores, né? Diferenciação de cores. Existe uma infinidade de gráficos, gente. Para cada situação que a gente está trabalhando, a gente pode construir um gráfico específico. Mas aqui eu vou falar dos principais. O primeiro gráfico que a gente vai falar são os gráficos de colunas. Os gráficos de colunas eles são indicados geralmente para apresentar um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, certo? E essas variáveis elas não dependem de uma proporção. Como é que é organizado o gráfico de colunas? Aqui vocês veem aqui do lado que tem um gráfico de colunas. Você tem as variáveis qualitativas. Qualitativas são aquelas que não representam números. Ali onde tem China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, elas são apresentadas nesse formato. Enquanto as quantitativas elas têm que estar organizadas de forma vertical. Desculpa. Os gráficos de colunas, os dados quantitativos devem estar organizados de forma vertical, certo? E uma analogia uma analogia que a gente pode fazer para memorizar o que são gráficos de colunas é imaginar a coluna mesmo vertebral da gente, né? A coluna vertebral em posição ereta ela está vertical. Então, gráfico de colunas, o desenho dos retângulos, dos cubinhos, né? Dos blocos estão organizados de forma vertical, que é onde apresenta os dados quantitativos, ok? Já o próximo gráfico, que é o gráfico de barras, tá certo? Ele tem basicamente a mesma função dos gráficos de colunas. A gente apresenta dados quantitativos de variáveis diferentes, certo? Onde os dados agora numéricos, as variáveis numéricas, né? As variáveis quantitativas, elas vão estar organizadas agora no sentido horizontal. As barras, elas são deitadas. Gráficos de barras apresentam as barras deitadas, tá? Uma forma de você memorizar, uma analogia que a gente pode fazer para não esquecer o que é um gráfico de barra, é você imaginar aquele monte de barras de ferro em construções. Todas elas ficam, antes de serem utilizadas, elas estão deitadas, né? Organizadas deitadinhas. Gráficos de barras, as barras são deitadas. Já o gráfico de setores, ele funciona basicamente, ele é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade. A gente tem aí uma situação em que todos os dados somados compõem um todo. Nós temos aqui um gráfico de setores que mostra a distribuição da água no mundo. Os dados eles são organizados em um círculo, certo? E cada parte desse círculo, cada fatia, e esse nome fatia, ele provém também desse gráfico que é chamado de gráfico de pizza, cada fatia vai representar um dado do que eu estou trabalhando, certo? E esse tipo de gráfico basicamente é utilizado quando a gente precisa mostrar percentuais, certo? Quando você vê aqueles dados, aquelas pesquisas que envolvem percentuais, porcentagens, geralmente a gente utiliza o gráfico de setor.
Aqui a gente tem um exemplo que é o gráfico que representa a distribuição de água no mundo. A gente tem dois gráficos de setor, um que distribui em água salgada e água doce. A gente tem a partezinha azul que representa 97% da água salgada e a partezinha mais clarinha que representa a água doce. Já a partir da água doce, que agora vai ser o meu todo, tá? Eu vou ver como está distribuída a água doce. Aí a gente tem 71% distribuída em águas congeladas, a gente tem 4% na umidade do ar, 7% em lagos e cursos da água e a gente tem 18% em depósitos subterrâneos. O diferencial do gráfico de setores é que no gráfico de setores a gente tem que partir da ideia que a gente tem um todo e a gente vai distribuir esse todo em partes. Só que essas partes somadas tem que dar o todo, tá bom? Essa é a diferença desse gráfico para outros gráficos. Por isso que geralmente a gente utiliza ele quando vamos trabalhar com percentuais. Certo? E o outro gráfico é o gráfico de linhas, certo? O gráfico de linhas ele é utilizado para a gente demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. Então, é quando a gente vai estudar o que acontece com uma variável no decorrer do tempo, tá? Ou uma ou duas, ou uma distribuída em grupos menores. Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico que fala sobre a distribuição da população brasileira de 1980 até 2010. Bom, a variável que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai estudar, é a população brasileira. Só que a gente está estudando a distribuição dela no decorrer do tempo. Então a gente está falando de um mesmo assunto, só que no decorrer do tempo. E aqui a gente subdividiu ela em dois subgrupos aqui, que é a população urbana, que está representado pela linha azul, e a população rural, que é representado pela linha vermelha. Quando eu falo que ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica, eu estou falando que a gente quer ver o comportamento com relação a crescimento ou decrescimento. Ver se aquela variável com o tempo está crescendo muito, se ela está decrescendo, se ela está oscilando. Então, é basicamente para isso que a gente usa o gráfico de linha, para estudar o comportamento de uma variável no decorrer do tempo, tá? Porque a linha ela dá aquela ideia, a gente consegue ver o comportamento mais explícito, crescendo, decrescendo, ficando constante, tá? Esse tipo de gráfico é muito utilizado, por exemplo, para ver a curva de contágio do coronavírus, certo? É muito comum a gente estar estudando a mesma variável, que é o contágio do coronavírus, no decorrer do tempo. Então você vai ver a linha subindo, vai ver a linha descendo, você vai saber onde aumentou, onde caiu, o número de casos confirmados, e é isso. Bom, e para reforçar essas adequações de gráficos que a gente falou agora há pouco, a gente vai fazer um rápido exercício, certo? Que tem algumas alternativas e diz o seguinte: em cada situação a seguir, responda qual tipo de gráfico é mais adequado para representar. Aqui na letra A, qual é o gráfico mais adequado para representar a evolução de produção de feijão do Nordeste ao longo dos últimos 10 anos? Vamos dar um tempinho. Isso mesmo, quem respondeu gráfico de linhas está correto, porque a gente está estudando uma variável, a evolução de uma variável no decorrer do tempo. Então, para ver melhor esse comportamento, a gente utiliza gráficos de linha. E aqui na letra B diz o percentual de pessoas que moram em cada região do Brasil. Acertou quem respondeu gráfico de setor, porque a gente está partindo de toda a população brasileira e está analisando o percentual em cada região. Quando a gente somar o percentual, a gente vai ter o todo de novo. Letra C. Usuários de celulares comuns e smartphones separados por faixas etárias. Vamos lá? Acertou quem respondeu barra ou coluna. A gente está analisando dados quantitativos de várias variáveis sem precisar necessariamente que elas sejam proporcionais. Então a gente pode utilizar tanto de barra quanto de coluna. A letra D a gente tem o número de shopping centers em cada capital do Brasil. Vamos dar um tempinho? Acertou quem respondeu gráficos de barra ou de coluna, porque a gente está na mesma situação. A gente tem dados quantitativos de certas variáveis que a gente não precisa necessariamente que elas sejam proporcionais.
E por último, a gente tem a evolução no número de casos confirmados de Covid-19 durante o ano de 2020. Acertou quem respondeu o gráfico de linha. A gente já até citou, né, que um exemplo do uso do gráfico de linha é no estudo do comportamento da curva de contágio do coronavírus ao longo do tempo. Bom, eu queria conversar agora uma coisa com vocês, pessoal. A gente sabe que muitas pessoas já estão se vacinando, mas ainda falta muitas pessoas e a pandemia ainda não acabou, né? Então vamos continuar mantendo os protocolos, lave bem as mãos quando chegar em casa, use máscara ao sair de casa, leve o seu álcool em gel, mantenha o distanciamento social e só saia de casa se realmente for necessário. Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que a gente se encontre novamente aqui. Fiquem todos em paz e a gente se encontra, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Olá, alunos. Eu sou o professor Augusto Francener e hoje nós teremos uma aula de ciências do 8º ano. A nossa aula de hoje será sobre economia no consumo de energia elétrica. Quando falamos de economia de energia elétrica, uma coisa importante que devemos ter em mente é uma palavra que talvez vocês já ouviram falar, que é a palavra sustentabilidade. Vocês podem ver aí no quadro de vocês, na imagem, o que é sustentabilidade. É consumir recursos de forma moderada, de forma que eles não acabem no futuro muito próximo. Isso é uma coisa importante. Nós devemos pensar nas futuras gerações. Como você quer entregar um planeta para os seus filhos, para os seus netos. Isso é sustentabilidade. É pensar no próximo, ter amor ao próximo. Então, de acordo com isso, então nós devemos pensar de usar os recursos que nós temos disponíveis de forma moderada, pensando tanto no próximo como no meio ambiente e também na própria economia que podemos ter nas nossas casas, quando temos uma visão sustentável. Diante disso, nós devemos usar os nossos aparelhos elétricos e eletrônicos em casas de forma consciente, de uma forma que possamos economizar ao máximo a energia. E aí, se vocês pensarem, isso vai ter uma economia financeira, vocês vão ter um menor gasto na casa de vocês, ou seja, mais dinheiro no bolso, e vai diminuir o impacto ambiental. O impacto ele é ruim para o ambiente que nós vivemos, mas também é ruim para as pessoas, porque isso acaba agravando problemas ambientais. Então, é aquilo que eu falei, pensar na economia financeira, mas também pensar no meio ambiente. Para isso, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer em casa que vão gerar uma economia na energia elétrica, nesse consumo que vocês têm em casa. A primeira coisa que eu trago para vocês é o uso da luz solar. Como assim, professor, uso da luz solar? Existem várias formas de fazer isso, desde aproveitar ao máximo a luz do sol. E aqui em Goiânia, onde nós moramos, nós temos muita luz do sol. Então a gente deve saber aproveitar isso. O que pode ser feito é, por exemplo, nas casas deixar as janelas abertas para que a luz do sol entre. Então, ou mesmo se seus pais, né, vão construir alguma casa, colocar ela de uma forma que você possa aproveitar melhor a luz do sol durante o dia e assim evite de ligar tantas luzes. Então, isso são coisas que podem ser feitas. Outra coisa é instalar painéis solares nas casas ou mesmo nas nossas escolas. É uma coisa de se pensar também nas escolas, de ter painéis solares. Hoje eles estão cada dia mais baratos. Antigamente esses painéis solares que geram energia elétrica através da energia solar, aquela transformação de energia que vocês estão vendo, era um processo para instalar isso muito caro na casa das pessoas, mas hoje já é mais barato. Então talvez compense você fazer essa instalação na sua casa para economizar na energia elétrica, no custo da energia elétrica. E outra coisa mais barata é o que vocês veem aí, ó, uma garrafa PET que dá para ser colocada no telhado e ela reflete a luz do sol e seria como se fosse uma lâmpada natural. Muitas pessoas fazem isso
e dá uma economia boa na conta de luz. Eu estava fazendo alguns cálculos, se você instalar 6 lâmpadas desse tipo, e digamos que você usa a lâmpada normal umas 3 horas durante o dia, e substituir essas lâmpadas por essas garrafas, você pode economizar uns R$ 15 na sua conta de luz. Então, é uma economia boa. Então, vale a pena pensar, será que não é bom fazer essa forma barata de economizar energia elétrica nas nossas casas? Outra coisa importante, desligar aparelhos. Nós, brasileiros, goianenses, temos um mau hábito de deixar as coisas ligadas. Então é luz ligada, você vai no banheiro e deixa a luz ligada, vai na cozinha e deixa a luz ligada, vai na varanda e deixa a luz ligada, vai na sala, deixa a luz ligada e ainda liga a TV para ficar ouvindo barulho e tá fazendo outra coisa lá no outro cômodo, mas deixa ligada. Eu já vi pessoas falando isso, eu gosto de ouvir o barulho da TV, só o barulhinho ali, mas não tá nem assistindo. Então, isso, pessoal, isso é uma coisa que parece óbvio, mas devemos começar a nos policiar, a treinar, a desligar, a sair dos cômodos, desligar a luz, sair da TV que não está assistindo mais, desligar a TV. Se você está num computador, naqueles laptops, fechar a tampa dele se não estiver usando. Tudo isso é importante porque você está economizando energia elétrica. Então volta aquilo que eu falei. Sustentabilidade, economia de energia, economia financeira e também é bom para o meio ambiente. Uma coisa que temos na nossa casa, a maioria das pessoas tem, que eu sei, que é a geladeira. O IBGE fez uma pesquisa e viu que cerca de 98% das casas no Brasil tem geladeira. Então é um eletrodoméstico que todo mundo tem porque ele é muito útil e muito bom para conservar alimentos na geladeira. Mas o que vocês talvez não saibam é que a geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia nas nossas casas. Por uma coisa óbvia, ela fica ligada o dia todo. A geladeira ela transforma, ela tira o calor de dentro do seu compartimento e esfria aquele lugar, aquele ambiente, e aí você consegue manter aquele ambiente resfriado. Só que isso gasta muita energia. E aí, então a geladeira por si só ela já gasta muita energia elétrica. Mas tem algumas atitudes que às vezes fazemos que aumenta ainda mais o consumo de energia elétrica dela. E aí seria bom a gente evitar essas duas atitudes que às vezes tomamos. Primeiro, não coloque comida quente diretamente na geladeira. Então, fizeram um almoço e aí depois esse almoço ele tá ali no fogão e aí você vai e sua mãe vai lá e coloca a panela diretamente na geladeira. Não faça isso, espera a panela esfriar naturalmente ali fora, porque se você fizer isso, a geladeira vai trabalhar mais para tirar aquele calor extra daquela panela quente. Então não coloque comida quente diretamente na geladeira, espere esfriar ali na mesa, no fogão e depois coloque na geladeira. Outra coisa que muita gente faz, especialmente às vezes à noite, que eu esqueci de lavar minha farda para ir amanhã para a escola, e aí lava na mão ali nas carreiras às 10 da noite, e aí sabe que está escuro, não tem como secar, o que faz? Coloca atrás da geladeira. Isso faz com que a geladeira trabalhe mais, e aí ela gasta mais energia. Então evite de fazer isso, evite de colocar roupas atrás da geladeira, evite de colocar tênis atrás da geladeira. Geladeira não é varal, então isso aqui vai ajudar a economizar na energia elétrica. Outro item que algumas pessoas têm em casa é o ar-condicionado. O ar-condicionado, 2 dicas importantes sobre ele. Primeiro, instale no alto da parede, nunca embaixo. Por quê? Porque essa figura que vocês estão vendo aí, vocês veem uma seta azul e a vermelha. O que está querendo dizer? Que o ar frio, ele vem lá do alto e como ele é mais denso, ele desce e o ar quente sobe. Então, se você colocar o ar-condicionado embaixo, você não vai gelar muito o ambiente de cima, vai demorar mais e aí o ar-condicionado tem que trabalhar mais. Então, o ideal é sempre colocar o ar-condicionado no alto, nunca embaixo. Vocês podem perceber, em todo lugar o ar-condicionado sempre no alto, nos lugares que vocês vão. Por quê? Por causa que todo mundo sabe que não pode colocar embaixo. Então, lembre-se disso. Outra dica importante, não coloque o ar-condicionado em parede que vai pegar sol o dia todo. Aí tem uma foto aí, essa foto aí de uma parede aí, ó, que tem um cachorrinho. Então, qual que é o ideal, a coisa ideal que você fazer? É ver onde que o sol vai bater. Na parede onde está o cachorro ou na que não está? Se é na que não está, você instala o ar-condicionado ali. E não onde que está o cachorro, porque ali pega mais sol. Então é uma coisa de se pensar também. Por que isso? Porque o sol vai ficar batendo no ar-condicionado o dia todo. E aí, à noite, quando você ligar o ar-condicionado, ou mesmo durante o dia, se estiver muito quente, ele vai ter que se resfriar primeiro, para depois
esfriar o ambiente. Então, isso consome mais energia. Lâmpadas. As lâmpadas, devemos buscar lâmpadas que são mais econômicas. E hoje, as lâmpadas mais econômicas são as de LED. As de LED, elas são um pouquinho mais caras que as lâmpadas fluorescentes que nós temos nas nossas casas. Mas, eu garanto para vocês que com o tempo, essas lâmpadas elas vão valer a pena. A economia que vocês vão ter. Então, tanto que vocês talvez já tenham visto assim, em cidades, as pessoas, o poder público tem trocado as lâmpadas fluorescentes por de LED, porque realmente é uma economia muito boa. Então, é melhor instalar lâmpada LED, mesmo com um precinho um pouco mais caro do que as lâmpadas normais. Uma coisa importante é ver também nos equipamentos, quando for comprar na loja de que vende, né, esses equipamentos, o selo Procel, que é um selo de economia de energia elétrica. Ele tem 5 categorias, que é a categoria A, B, C, D e E. Então vejam qual cada uma dessas categorias. O ideal é vocês comprarem aparelhos que têm o selo A, porque o selo A indica um aparelho mais econômico. O selo E, ele indica um aparelho menos econômico. Então é melhor você comprar aqueles que selo A. Normalmente os selo A são um pouco mais caros que esses outros. Só que é bom colocar na ponta do lápis, será que compensa? E normalmente compensa colocar um aparelho mais econômico. Porque aí depois, lá na frente, esse aparelho vai começar a ficar mais barato que aquele que você pagou mais barato, mas aquele mais barato consome mais energia e está gastando mais na sua conta de luz. Então, vejam isso também. Para encerrar essa aula, queridos alunos, vamos falar um pouco sobre o horário de verão. O horário de verão é uma coisa meio polêmica, mas antes de entrar na polêmica, vamos falar como que surgiu esse horário de verão. Bem, primeiro, ele foi inventado por Benjamin Franklin, que é aquele famoso estadista americano, né, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Então ele criou essa ideia de horário de verão. E aqui no Brasil ele foi adotado na década de 30, no governo Vargas. E qual é o objetivo do horário de verão? É minimizar a sobrecarga de consumo durante alguns picos diários. E aí eu coloquei interrogação aí. Será que a gente tem mesmo isso? Será que vale a pena? Porque a ideia é o seguinte, vamos economizar energia fazendo o quê? Adiantando o relógio 1 hora para frente. Então, toda vez que tem horário de verão, quando tinha, porque agora não tem mais, isso é uma coisa importante de falar, a gente tinha horário de verão no Brasil até 2017. Até 2018, perdão. A partir disso, há 2 anos, a gente não tem horário de verão. E os horários de verão, quando eles tinham aqui no Brasil, eles eram apenas na região centro-oeste, região sul e região sudeste. Aqui no Nordeste nós nunca tivemos horário de verão. Na Bahia teve uma época, mas aqui nunca teve, porque aqui não compensa. Porque a ideia do verão é o seguinte, do horário de verão. No verão, os dias são normalmente mais longos, especialmente mais ao sul do Brasil. Então, em alguns estados no sul do Brasil, vai anoitecer 9 da noite, 8h30. Então, o que acontece? Você adianta o relógio 1 hora, as pessoas têm que acordar mais cedo para trabalhar, e aí, elas voltam para casa ainda durante o dia. Quando elas voltam durante o dia ainda, elas não vão precisar ligar a luz, não vão precisar ligar o chuveiro elétrico, então acaba economizando. Só que o que acontece? Viram estudos que a economia realmente tinha uma economia boa de 130 milhões de reais por ano na energia fazendo isso. Só que quando viram, por pessoa, é como se cada pessoa estivesse economizando 84 centavos. Então, por causa disso, foi abolido o horário de verão aqui no Brasil. Ele é mais comum lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil hoje não temos horário de verão. Até, como eu falei, até um pouco tempo atrás a gente tinha, especialmente na região sul, sudeste e centro-oeste. Então, hoje não temos esse horário de verão, mas a ideia é dentro do tema que nós falamos, economia de energia. Tá? Bem, pessoal, estamos terminando nossa aula, espero que tenha sido proveitosa para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e lembrem-se, estamos em tempos de pandemia. Graças a Deus a vacinação tem avançado, mas devemos ainda manter os cuidados básicos. Antes de sair de casa, lavem as suas mãos com água e sabão. Se você não estiver em casa, estiver na rua, lembre-se sempre de limpar a sua mão com álcool 70, seja líquido ou em gel. O uso de máscara é fundamental, evite aglomerações e mantenha o distanciamento dito, que é de mais ou menos 1,5 de uma pessoa para outra. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Encerrando a primeira edição do programa Goiânia Cidade Educadora com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino. Voltaremos às 14h.